Olá, sou o professor Dirceu Melo. Ainda no contexto de teoria geral de funções, vamos falar sobre determinação do domínio e da imagem de uma função no plano cartesiano. Bom, uma das coisas que a gente tem que saber para fazer a determinação do domínio e da imagem de uma função representada no plano cartesiano é realizar a projeção dos pontos da função nos eixos coordenados. Então é isso que a gente vai estar fazendo o tempo todo para descobrir o domínio e a imagem. Então se eu tenho apenas um ponto, a projeção do ponto no eixo das abscissas, do eixo x, projeção ortogonal, desse par ordenado aqui, xy, a projeção vai ser o x. Quando eu projeto aqui esse ponto no eixo y, a gente tem a ordenada do ponto, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma função, vamos ver o exemplo 1 aqui. Exemplo número 1, eu tenho aqui uma função, essa função aqui ela é formada apenas por dois pares ordenados, tá? Então, eu tenho aqui uma função f de x formada pelos pares ordenados x1, y1, x2, y2, tá? Tenho aqui uma função formada apenas por esses dois elementos aqui. Então, quem que vai ser o conjunto domínio dessa função? Vou pegar o ponto x1, y1, o par x1, y1. Quando eu faço a projeção ortogonal aqui, ó, eu tenho x1. Aqui o segundo ponto, o segundo par ordenado, quando eu projeto, tenho x2, tá? Então, inicialmente, depois a gente não precisa ficar colocando esse símbolo aqui da ortogonalidade. Quando eu projeto esse primeiro par ordenado em y, eu vou ter aqui o ponto y1, tá? Quando eu faço a projeção aqui do segundo par ordenado, eu tenho y2, tá? Então, o que é o conjunto domínio? O conjunto domínio da função vai ser o conjunto formado por x1 e x2. E quem é o conjunto imagem da função? É o conjunto formado por y1 e y2. Tá certo? Então, eu tenho essa representação aqui, ó, de domínio e imagem, com apenas dois elementos cada, tá? Correspondente a esses dois pares ordenados. Tá? Eu tenho um conjunto formado de dois pontos isolados, né? Eu tenho um conjunto discreto aqui, tá? Vamos estar vendo o exemplo número 2. No exemplo número 2, olha aqui o que está acontecendo no exemplo número 2. Agora eu tenho uma função ela está sendo representada por aqui esse conjunto de pares desse segmento de reta, tá? Então eu tenho vários pontos aqui que formam a minha função, tá? Então, como é que eu faço para determinar o conjunto domínio? Então, se eu tenho infinitos pontos, né? Aqui eu tenho um segmento de reta formado por infinitos pontos. Eu tenho esse extremo e esse aqui demarcando o início e o final, respectivamente, desse segmento. Tá? Eu vou fazer a projeção do ponto par ordenado x1, y1 aqui. A projeção no eixo x vai dar a abscissa do ponto aqui. E aqui o x2. Tá? Observem o seguinte, que entre esse e esse ponto aqui, a gente tem esse segmento aqui, ó. Todo esse segmento aqui com infinitos pontos. Então, vou pegar, por exemplo, alguns pontinhos aqui dentro, tá? Alguns representantes, e fazer a projeção. Quando eu faço a projeção desses pontos, olha o que vai acontecer aqui, né? Se eu tenho pontos dentro do segmento aqui, entre esse ponto e esse, a minha projeção vai cair
entre x1 e x2, tá? Sendo que para x1, aqui em x1, quando eu tenho um ponto fechado aqui, ó, a projeção é um ponto fechado. Aqui, x2, y2, aqui é um ponto fechado. E a projeção também vai ser um ponto fechado. Aqui nessa parte intermediária também eu tenho pontos fechados, tá vendo? Que eles estão sobre esse segmento de reta aqui. Isso aqui é uma linha contínua, né? Não tem nenhuma interrupção. Então todos os pontos projetados aqui são pontos fechados. Então, ó, na projeção eu tenho ali entre x1 e x2 também, tá? Então, demarcando o início do intervalo, eu tenho x1 fechado. Demarcando o final do intervalo, eu tenho x2 fechado. E os pontos intermediários também são pontos fechados, porque são projeções correspondentes a esse segmento aqui de reta, que é contínuo, tá? Para representar o conjunto imagem, né? Conjunto imagem, eu vou pegar aqui esse ponto daqui, ó. Quando eu faço a projeção desse ponto sobre o eixo OY, aqui o ponto x1, y1, eu tenho o y1 aqui. x2, y2, ó, a minha projeção vai ser... Tomando aqui, ó, a projeção vai ser... Tem o meu y2 aqui, tá vendo? y1, y2. y1 demarcando aqui o início e o y2 demarcando o final aqui. Aqui eu tenho um ponto fechado e aqui também eu tenho um ponto fechado, tá? Correspondentes a esses pontos aqui. Aqui também, ó, para cada um desses pontos que eu tomei intermediários, eu vou ter uma projeção no eixo Y, ó. Pega uma projeção no eixo Y. E aqui ao final, quando eu reúno todos esses pontos, essas projeções, ó, eu vou ter o conjunto imagem aqui, ó. O conjunto imagem são a projeção sobre o eixo Y, tá? Então, para essa minha função f aqui, que está representada por esse segmento de reta, na hora que eu for pegar o conjunto domínio, eu vou escrever o seguinte: o conjunto domínio da minha função f vai ser igual ao intervalo fechado em x1, fechado em x2, tá? O domínio da função f vai ser o intervalo fechado em x1 e fechado em x2, tá? Estou tomando essa representação aqui usando colchetes, né? E aqui agora a gente tem um intervalo que significa o seguinte: além de x1 e x2, eu tenho todos esses pontos intermediários aqui, tá? E essa é a melhor representação, porque eu tenho infinitos pontos ali, eu não sou capaz de descrever todos esses elementos. Então aqui está muito bem representado em forma de intervalo, ele está representando esse conjunto que é limitado, porém ele é infinito aqui, tá? Outra forma de representar esse conjunto é o seguinte: eu posso dizer que o domínio da função é o conjunto dos x pertencentes a R, tal que x1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que x2, tá? Em outras palavras, o x é maior ou igual que x1 e menor ou igual a x2, ok? Então tem essas duas maneiras de representar o conjunto domínio. O conjunto imagem, eu vou pegar a projeção de f no eixo y, tá? Então eu tenho a imagem da função é igual ao conjunto fechado em y2 e fechado em y1, tá? y2 e y1. A gente vai colocar na ordem crescente, né? Você viu que esse ponto x2 e y2 aqui ficou nessa parte mais baixa aqui, né? Ficou abaixo, aqui eu tenho uma função decrescente, né? Então a projeção desse ponto aqui, ó, é y2. Então a gente vai escrever em ordem crescente. Vejam que x1 e x2 eu escrevi na ordem crescente, né? Da esquerda para a direita. E aqui eu escrevo na ordem crescente.
de baixo para cima. Então, y2 fechado em y2, fechado em y1, tá? Outra forma de representar é o que? É escrever que o conjunto imagem da função f é igual ao conjunto dos x, dos y, na verdade, né? Dos y pertencentes a R. Estou aqui em y, conjunto dos y pertencentes a R, tá ok. Aqui tenho y2 menor ou igual que x, menor ou igual que y1, tá? Isso porque eu tenho aqui essa função que é decrescente, o y2 aparece aqui embaixo. Então aqui, quando for um valor numérico, você vai colocar na ordem natural, né? Menor para o maior, certo? Ok, gente? Então esse aí foi o exemplo número 2. No exemplo número 3, tá? Então aqui só concluído, o exemplo 2 traz uma função representada por um segmento de reta, né? Diferentemente do exemplo 1, voltando no exemplo 1, no exemplo 1 a gente não tinha um segmento de reta, a gente tinha pontos isolados, tá? Pontos isolados, olha só como eu representei o domínio entre chaves, porque aqui eu estou representando apenas dois elementos, tá? x1, x2 para o domínio, y1, y2 para a imagem, que são as projeções no eixo OX e eixo AY, respectivamente, tá? E aqui no exemplo 2, ó, eu já faço a representação através de colchetes, né? O colchete vai ter a seguinte conotação: eu vou estar representando esses infinitos valores aqui, tá? Esses infinitos valores, né? Esse aqui é um subconjunto de R, formado por todos esses elementos aqui, onde x1 demarca o início, x2 o final do intervalo, fechado em ambos pertencem ao intervalo, e também tenho todos esses infinitos pontos intermediários, esses infinitos valores reais aqui. O mesmo acontece aqui no eixo Y para conjunto imagem, tá? Eu tenho infinitos valores, então bem representado aqui através do símbolo da representação de intervalo, né? Intervalo fechado em y2, fechado em y1, tá? Bom, o terceiro exemplo, no exemplo número 3, a gente tem aqui, ó, três pontinhos, né? Uma função f, tá sendo minha função f aqui tá sendo representada por esses três pontos aqui. Tem três pontos isolados. O que que acontece aqui, ó? Quando eu faço a projeção desse ponto aqui sobre o eixo OX, ó, eu tenho um x1, aqui eu tenho um x2 e aqui eu tenho um x3. Observe que todos eles estão com a mesma ordenada, né? Então tem a mesma altura esses pontos aqui, ó. Então x1 ele corresponde a um valor de y, o x2 corresponde a esse mesmo valor de y e o x3 também corresponde ao mesmo valor, tá? A gente tem uma função que se chama função constante, né? Que tem essa característica aí, tá certo? Como é que a gente dá? Então, na verdade, essa função aqui do exemplo 3, ela pode ser descrita através dessa função aqui, onde f de x, ela é composta apenas dos pares ordenados x1y, x2y e x3y, tá certo? Que é um conjunto domínio. O conjunto domínio da função f vai ser o conjunto das projeções de cada um desses pares ordenados aqui, ou seja, x1, x2 e x3. x1, x2 e x3, tá? Tenho três pontinhos e tenho três valores para o domínio. E o conjunto imagem vai ser a projeção desse primeiro ponto, do segundo e do terceiro, que são
correspondentes a y, tá? Então as projeções são no mesmo ponto. Aqui eu tenho projeção no eixo OY, tá? E o exemplo número 4, no exemplo número 4 aqui, a gente traz, vamos lá, exemplo número 4, a gente traz um segmento de reta. Um segmento de reta também é aqui também uma função constante, né? Representada por esse segmento aqui. E aí eu tenho no domínio, eu vou pegar aqui, ó, quando eu pego esse ponto daqui, faço a projeção no eixo OX, eu vou ter x1, e aqui a projeção no eixo OX também eu tenho o x2 aqui no final. E aqui eu tenho um intervalo correspondente, porque essas projeções aqui correspondem a esse segmento aqui, tá? Essa parte aqui do segmento. Então eu tenho os extremos, x1 e x2, e tenho os pontos intermediários aqui projetados, tá certo? Bom, e no eixo OY, o que é que eu tenho? A projeção no eixo OY. Eu tenho a projeção de todos esses pontos. Se eu pegar esse ponto aqui e projetar no eixo Y, eu vou ter o ponto Y. Se eu pegar qualquer um desses pontos intermediários aqui e projetar sobre o eixo Y, eu tenho também esse mesmo ponto, tá? Quando eu pegar nesse outro ponto extremo, ao projetar sobre o eixo Y, eu tenho a projeção na ordenada Y também. Ou seja, o domínio da função vai ser igual ao intervalo fechado em x1, fechado em x2. E o conjunto imagem, eu tenho um único valor que é o y, tá certo? Bom, eu vou ver mais dois exemplos aqui, tá ok? O exemplo número 5. O que nós temos aqui no exemplo número 5? No exemplo número 5 nós temos uma função agora aqui, ó, tá vendo? Ela é ilimitada, né? É uma função constante também, porém ela é ilimitada aqui no seu domínio, tá? Eu tenho uma reta aqui que não tem demarcações no início nem no final, que evidenciem que ela é um segmento limitado, nem à esquerda nem à direita, tá? Então como é que eu faço a determinação do domínio? Eu vou tomar alguns pontos sobre essa reta e vou proceder como eu procedi antes. Eu vou fazer a projeção ortogonal de cada um desses pontos. Quando eu faço a projeção ortogonal aqui no eixo X, olha o que vai acontecendo, né? Eu estou tendo pontos aqui. Para esse ponto, a projeção ortogonal aqui foi em 0, tá? Aqui foi em 0. Se eu faço projeções aqui à esquerda desse segmento, eu vou ter números de x aqui no eixo X negativos, números reais negativos. Aqui à direita eu vou ter nas projeções números do lado direito aqui, ó, do 0 à direita em x, ou seja, números reais positivos. E ao fazer a reunião de todos esses pontos aqui, ó, quando eu reúno todas essas projeções, tá? Que aqui, além desses pontos que eu tomei, tem todos os outros pontos aqui, ó. Quando eu for preenchendo tudo, aí no final, que eu reuni todas essas projeções, ó, eu vou ter esse conjunto aqui. Que conjunto é esse? São todos os reais de menos infinito a mais infinito. Você vê que o zero aqui está incluído, né? De menos infinito a mais infinito. Então eu tenho o conjunto domínio da minha função. O domínio da função é o conjunto R, tá? Posso representar também conjunto menos infinito a mais infinito. O conjunto domínio aqui
menos infinito a mais infinito, tá? Você pode representar dessa forma ou dessa forma aqui, tá? Não precisa escrever as duas não, que fica redundante. E o conjunto imagem vai ser o quê? Ó? Se eu pegar cada um desses pontos aqui, se eu pegar um ponto aqui à esquerda e fizer a projeção sobre o eixo OY agora, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Vou marcar aqui de azul, bem forte, tá? Eu vou ter esse valor, vai ser justamente o valor de K. Se eu faço a projeção desse ponto aqui, eu vou encontrar K. Desse também, a projeção desse ponto aqui, a ordenada vai ser em K. De todos esses pontos aqui, como a gente já viu anteriormente, acontecer na função constante, né? Essa aqui também é uma função constante. Então, o conjunto imagem, como todas as projeções dos pontos vão ser em cima de K, eu tenho um único valor. Então, observe que tanto para essa função, exemplo 5, tá vendo? Exemplo número 4 e o exemplo número 3 aqui, ó, a gente tem funções que são funções constantes aqui, ó. Conjunto imagem vai ter um único valor, tá? Vai ser o valor da projeção dos pontos sobre o eixo Y, ali os Y, e aqui nesse caso vai ser o valor de K, tá? E o último exemplo, a gente vai tomar aqui, o último exemplo aqui eu tenho uma função aqui, uma reta, né, decrescente, uma função aqui do primeiro grau. Quando eu faço as projeções, eu vou escolher pontos, né, aí eu pego sempre aqui em cima do eixo, escolho pontos aqui sobre a reta. Ó, eu posso até prolongar um pouquinho mais aqui, ó, e tomar uma projeção, para tomar a projeção depois. Vou esticar um pouquinho esse eixo. Quando eu tomo projeções desses pontos sobre o eixo OX, ó, o que é que vai acontecer? Quando eu pego nessa região aqui, eu tenho reais negativos projetados. Quando eu pego esse valor aqui, eu vou projetar no zero, e essas projeções aqui, ó, vão cair sobre valores reais positivos, tá? Aqui à direita de x, do eixo x. Tá? Então, a tendência dessa função é isso. Quando ela continua para cá, ó, a tendência das projeções vai ser você ter projeções com números reais negativos. Assim como se você prolonga aqui, ó, e aí você prolonga aqui e as suas projeções continuam aqui dos reais positivos. Depois que eu reúno tudo isso, ó, menos infinito passou pelo zero, e aí vai para mais infinito, de menos infinito a mais infinito, é o meu conjunto domínio, tá? Meu conjunto domínio da função f vai ser igual a intervalo aberto é menos infinito a mais infinito, que é o conjunto R, tá? E o conjunto imagem? Vou pegar esses mesmos pontos aí, ó, eu vou projetar no eixo OY, fazer projeções no eixo OY, tá? Pegar esse ponto aqui, ó, quando eu projeto no eixo OY, eu encontro esse ponto. Aqui esse ponto projetado no eixo OY vai se dar em cima do próprio K. E esses outros pontos aqui, ó. Então até agora eu estou tendo projeções em valores de Y a direita, positivos, né? Acima de zero, na verdade. Aqui eu vou prolongar um pouquinho aqui o meu eixo, ó. Prolongando o eixo, fazendo as projeções aqui, ó. Fazendo projeção aqui em cima do eixo das ordenadas. Na verdade eu tô nesse sentido aqui, ó, da função até o eixo, tá? Pegando do ponto da função até o eixo Y. O que é que eu encontro aqui, ó? Quanto mais eu tomo esses pontos aqui nessa região, ó, aqui a minha projeção ortogonal, ela vai
vai ficando aqui com números negativos, tá? Então, ó, pego aqui a projeção do eixo Y, deixa eu colocar com outra cor aqui, ó. Minhas projeções vêm aqui, ó. Tá vendo? Então, de menos infinito a mais infinito também. Então, o conjunto imagem da função também é o conjunto R. Menos infinito a mais infinito. Tá certo, gente? Então é isso. No próximo vídeo, nós vamos resolver algumas questões envolvendo determinação do domínio e imagem de funções representadas no plano cartesiano. Tá ok? Então um grande abraço e até a próxima.